damos início ao nosso primeiro Cine de Psiquiatria, CECIM, em 2017. A proposta de se fazer essa disciplina, que na nossa formação psiquiátrica se transformou numa disciplina, é utilizar a mídia cinematográfica como um ponto de referência para a discussão da saúde mental e, consequentemente, também dos transtornos mentais. Um dos objetivos principais é fazer com que, no entendimento das situações vistas ou assistidas, nós possamos também ampliar a nossa campanha, que hoje a BP, há algum tempo já vem realizando, que é fazer com que haja uma diminuição considerável da psicofobia. A psicofobia é o preconceito contra o doente mental, ou o paciente com transtorno mental. Já temos esse projeto há muito tempo, né? Hoje nós vamos ter a alegria de compartilhar com os comentários, que serão também, de certa forma, muito mais frequentes a partir de agora, o Dr. Herberto Edson Maia, que é um querido companheiro nosso de muitos anos, né, que já vem lá do grupo da Fundação Faculdade Federal de Ciências, né, de Porto Alegre, Ciências Médicas de Porto Alegre, hoje UFSPA, né, um nome quase impronunciável, mas antes era melhor, né? Era melhor, não dava para dizer. Não, mas era a fundação. A católica. Antiga católica. Antiga católica. Eu ainda entrei na católica. Então, o Dr. Maia, há mais de 20 anos atrás, idealizou essa proposta, né, de fazer comentários de filmes, e a partir disso se transformou numa disciplina, inclusive, da faculdade de medicina, da graduação de medicina, não só da psiquiatria, né. Desde então tem sido feito várias outras propostas, sempre baseadas nessa proposta. Mudou-se o nome virou domínio público, qualquer um hoje pode usar cinepsiquiatria como título, não tem que pagar direitos autorais, né? Convertiram do site se botar esse nome, né? Então, é muita satisfação para nós percebermos que esse projeto cresceu e agora, desde o final do ano passado, a ABP, que é a nossa entidade máxima, a Associação Brasileira de Psiquiatria, encampou esse projeto, né, para fazer uma divulgação nacional e lutar principalmente contra a psicofobia. E a APAL também. Hoje, o presidente da APAL, Associação Psiquiátrica da América Latina, é o Dr. Antônio Geraldo, que foi presidente eleito e que era o antigo presidente eleito da Associação Brasileira de Psiquiatria, que hoje tem cargo da tesouraria da ABP, né? Bom, nós vamos passar esse filme de hoje num modelo híbrido, né? Porque nós sempre fizemos, pelo menos quando eu coordenei, tanto na Vargas Falcão quanto no Ciro Martins, nós fazíamos uma edição de um filme. Esse filme ele tinha 30 a 50 minutos de edição, dávamos ou ofertávamos ou possibilitávamos a quem quisesse assistir no site nosso ao endereço do filme para que fosse visto na íntegra, né? E depois passávamos apenas um breve resumo e fazíamos então os comentários sobre aquele filme. Hoje, a partir de agora, a nova proposta da ABP APAL e CECIM, Cine de Psiquiatria, vai ser diferente, vai ser voltar ao estilo antigo, como começou, passar o filme inteiro, né, e depois ser feito comentário, mesmo que a pessoa já tenha assistido ou não. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que muitas pessoas, quando vêm assistir, não assistiram o filme, não tiveram tempo, acabam não vindo, né, por não ter aquela possibilidade de entender o filme, e claro que só com o resumo não vai conseguir entender. Para quem assistiu o filme, dá para perceber perfeitamente, né? Bom, o filme de hoje é um filme também, ele é um filme recente, não é um filme tão antigo, é um filme de 2004, mas que concorreu ao Oscar de 2005, né? E não ganhou, né? Incrivelmente não ganhou como filme de melhor filme estrangeiro. É um filme argentino, né? O que também já faz a gente ter interesse para filmes não só do eixo hollywoodiano, né? Porque é uma outra característica e eu acho, para mim, né, eu não sei se é o melhor filme, né, mas é um dos melhores filmes que eu já assisti. Porque são 6 episódios, todos entrelaçados, né, mas cada um deles tem vida própria. Eu acho que isso é interessante.
Muito importante também é que a cena, né, que nós escolhemos, eu acho que deve ser a preferência de todos que assistiram o filme. Talvez, eu sempre digo, talvez não seja o melhor filme que eu já vi, mas com certeza é a melhor cerimônia de casamento. Que sirva de modelo. Então nós vamos iniciar, né, depois eu vou passar a palavra para o Dr. Maia para fazer os comentários, e após os comentários do Dr. Maia vai ficar absolutamente aberto para a plateia para fazer qualquer tipo de intervenção, perguntas ou comentários ou críticas, assim por diante, como é o modelo. Nós temos bastante tempo, porque são só 30 minutos de exposição. Bom, nós vamos passar então de imediato. Esse filme é um filme muito interessante, porque ele é feito por um diretor jovem, né? É o Damien Zifon, né? É o nome dele. É Zifon, isso? Não consegue pronunciar direito. Ele tem uma influência, que vocês devem ter percebido, muito forte, né? Do Almodóvar, né? Inclusive o irmão do Almodóvar e o próprio Pedro Almodóvar, o Agostinho Almodóvar, o irmão mais da caçula do Pedro. O Pedro ajudou o Agostinho a fazer a produção do filme, né? E a outra influência clássica é o Tarantino. O Tarantino está aqui em todas as cenas do início até o fim. Então, eu já apresentei o Dr. Herberto Edson Maia como nosso comentador do filme de hoje, né? Vou fazer mais um pequeno nominato que ele já fez. Para mim, ele é o criador do Centro de Psiquiatria, né, no Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos. É professor titular, aposentado agora, né, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, antiga Fundação Faculdade Católica de Medicina. Tem se envolvido, é psicanalista também, psiquiatra, psicanalista, e tem se envolvido com esse tipo de atividade cultural praticamente a vida toda, sempre isso. Então é com muita honra, além de ser o meu grande amigo, né, eu não vou abrir mão nunca dessa amizade, né, que chova canivete, né, Márcio? Então, é com muita honra que agora eu vou convidá-lo para fazer os comentários. Então, é um prazer estar aqui conversando sobre esse filme. Eu, quando vi esse filme, realmente fiquei muito impactado. Toda a série dos 6 episódios se trata de descontrole de impulso, nível de altíssima agressividade, e a gente sabe que quando a agressividade chega num X ponto, ela pode ou criar uma coisa dramática, um drama, uma tragédia, ou ser ridícula e ser uma comédia. As 5 anteriores são de agressividade que vai para geralmente tragédias e problemáticas sérias. Nós gostamos do 6º episódio porque ele apresenta a tragédia levada ao ponto criativo onde há uma mudança radical. E aí a gente chama isso, eu de entender a clínica e os atendimentos, estados limites. Que são os estados limites que a gente consegue modificações bastante interessantes, desde que eu seja capaz de absorvê-las e, vamos dizer assim, ser um intermediário adequado para aquilo. Então, no filme, vocês veem assim que um casamento, como é o que aparece ali, é um casamento, seria assim uma festa de felicidade, de amor, de crescimento, sem dúvida nenhuma. Mas uma das coisas que mais atinge uma estrutura de ligação íntima é a incapacidade de eu lidar com uma traição. Porque na linha afetiva, quando eu me envolvo com uma determinada pessoa, eu fico absolutamente ligado em profundidade. Eu simplesmente me fundo. Esse tipo de fusão, ele é ativado de novo naquela fusão arcaica que nós temos com a figura da mãe. Que a gente diz que não é 2, é uma díade, quer dizer, há uma fusão tão grande, e esse é o modelo de busca posterior. Todos nós aqui gostaríamos de ter uma relação com alguém em que reeditasse essa posição arcaica original. Só que, na linha do desejo, o nosso desejo é poligâmico.
E a ética é monogâmica. Então vocês veem que o conflito já começa aí. Eu aprendo a ser fusionado e querer este desejo para sempre. Mas na minha vida eu vejo que isso não é possível, porque senão eu estou numa linha de pedra, vou grudar na mãe, e vai ser uma tragédia, e nós temos o Édipo, o Hamlet e todas essas grandes tragédias que a gente conhece. Então a regra é, eu posso fazer isso com alguém, mas de forma monogâmica. Mas se o desejo poligâmico, como é que eu vou ser monogâmico na relação? Eu vou continuar sempre sendo poligâmico no desejo. Isso você sabe que as fantasias nossas estão sempre saindo para fora do que seria o acordo, o contrato, o casamento. Então, ali a gente vê que isso realmente acontece bem nitidamente na prática. Quer dizer, ela descobre uma traição ali no casamento. Quer dizer, eu entro em zona de vingança, e que é uma vingança terrível que pode levar à tragédia, à morte. Seguidamente a gente vê o perigo passional, que é eu não posso viver sem essa pessoa, portanto, ela não pode ter outro, não pode ter ninguém. Então é melhor morrer ou desaparecer. Então a linha da vingança é terrível. Ela vê aquilo, sobe querendo se matar, o cozinheiro então mostra para ela que é melhor viver, porque eu acho que a vingança seria o correto, e ela, imbuída pela vingança, ativa não um desejo real pelo cozinheiro, mas um desejo vinculado à vingança. E aí ele realmente consegue, porque ele sobe buscando resolver a situação, encontra ela o traindo, outro impacto violento, porque ele também, como ele disse, eu não tenho nada a ver com a outra. Isso é só o desejo poligâmico e não monogâmico. Eu te amo, tu é a mulher da minha vida. Mas a ama dentro de um clima absolutamente, vamos dizer assim, eu diria, de certa forma superficial, porque todos nós temos e mantemos um núcleo arcaico ativado, que são as zonas regressivas nossas que daqui a pouco vão aparecer. E a gente está vendo na clínica o tempo todo que elas aparecem, aí então a gente vai para a terapia para se tratar, para resolver, e tem que ativar esses lugares, e o terapeuta vai ter que conter e resolver, que é um problema sério, porque ele depende de uma série de coisas. Então, quando ele consegue chegar perto dela, o vômito é imediato, quer dizer, eu jogo fora o horror daquela situação. Minha mulher me traindo no dia do casamento, mas como que ela pode fazer isso comigo? Eu até posso, mas ela, minha amada, nunca vai poder fazer um negócio desse. Então, naquele horror, ela então, na zona da vingança, volta e consegue fazer uma vingança violenta, que é aquela de pegar a amante e largar na roda no espelho, e ainda aparece bem aquela história antiga, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Se tiver, eu quebro essa merda. E atirou ela e quebrou o espelho para a amante, está vingada. E aí começa de novo, mas aí surge a figura da mãe em todo o aspecto que a gente chama econômico, vinculado ao poder e ao dinheiro. Vingança também nessa linha que ela propicia, porque ela diz agora que vai te rebentar comigo. Eu vou transar com todo mundo e vou tirar todo o teu dinheiro. E tu vai acabar morrendo. A mãe, como faz todas as mães, sempre protege o filhinho, né? Chega lá e quer matar a desgraçada, né? Tu está matando meu filhinho, se atira, gruda nela e aí aparece o queridinho, a criança em nós, que é o filhinho querido. Olha a mãe o que ela está me fazendo, e a mãe leva para o chão. E ela, uma característica assim, de quem está vendo a loucura infantil deles, assim, eu quero, filma aqui, eu quero mostrar para meus filhos esta merda que tu é, essa bosta, esse incompetente e incapaz. Nesse momento, então, depois disso, ela começa a dar toda a estrutura que começou a se desmontar. Então, quando ela, lembrei assim, quando ela tira aquele apito no chão, aquilo é simbólico de que eu me despido de toda e qualquer situação onde eu, narcisicamente, sou eu. Quer dizer, a máscara se desmancha e aparece o ser. E aí então ela
O ser, realmente, ele não tem nada a ver com nada. Só que ele é anárquico, né? Não dá para eu ser o que eu gostaria de ser, o desejo aqui. Isso não. O Maia enlouqueceu, o fulano enlouqueceu. Eu vou ficar com um problema imediato agora. Então, eu não posso fazer isso. Então, quando ela cai em si, ela começa a se desmanchar, porque está tudo destruído. E ele, naquele canto lá, tirando a pressão, se dá conta dessa desestruturação total, também se liberta de tudo, e diz assim, mas aqui eu não tenho mais nada a fazer. E aí é outra coisa interessante, porque quando o vazio chega neste nível de profundidade, uma das coisas que pode acontecer é eu começar a encher o vazio com comida, a bebida e a torta. Ou eu me identificar com o vazio e ir para a zona da anorexia, onde eu desmancho a mim mesmo, sumindo do vazio. Então ele entra dentro do vazio com a bebida, a torta e vazio de tudo. Observa ela lá. Nesse momento, os dois estão simplesmente desvestidos de toda a estrutura social que a gente sabe que é uma zona de alta corrupção, problemáticas constantes ligadas ao poder, ao dinheiro, e tudo mais que a gente está vendo aqui no nosso país agora, essa intensidade incrível. Então, quando eu estou livre de tudo, eu posso ser eu. E aí eu me lembro que eu gosto dela, que ela é minha amante, que ela é minha querida, que eu casei com ela, e aí começa a voltar, e vai lá e leva ela para dançar. E aí surge o desejo que não tem nada a ver com a festa, e eu então tenho com ela o maior romance, e realmente esse é o romance que nunca pôde ser realizado antes, porque aí o custo, vamos dizer assim, o custo de conhecer bem o parceiro, as nossas ligações, é muito alto. E eu não tenho, na realidade, condições básicas de abrir esses esquemas e aprofundar nessas zonas. Eu preciso ter cuidado, porque eu estou numa sociedade, ao mesmo tempo eu quero descobrir o ser verdadeiro, a linha certa, o caminho, e essa é a grande dificuldade que todos nós temos. Mas ali o filme então mostra que, nesse episódio, uma hipotética tragédia, quando ele pega a faca, todo mundo vai matar ela, né? Não, é para pegar um pedaço de torta. Nesse momento, os dois podem se aproximar do que realmente é o amor deles e realizá-lo de uma forma assim como nós vivemos. Era mais ou menos isso que eu queria tocar para abrir o nosso discussão. E muito bem tocado. Vamos andar sempre aí com pontos. Abrir então para. Eu acho que eu tinha falado antes de começar a exibição do filme. É muito interessante, é muito bem feito, mas os comentários podem superar. Nesse caso, eu acho superado. O Maia deu uma visão bem analítica, bem profunda. Podemos aprofundar mais ainda sobre essa mentira que foi tentado mostrar, pelo menos no filme, né? Essas convenções às quais nós estamos submetidos todos os dias. E é importante assistir todo o filme, todos os 6 episódios, porque todos tentam desmontar essas estruturas, digamos, arcaicas, né, de certa forma. E também mostrando como nós podemos ter verdadeiros animais dentro de nós, né? Porque o próprio nome relata selvagens, fala da selvageria, do id brotando com toda a sua expressividade, sem nenhum tipo de controle, a partir de uma estimulação, que pode ser um trauma, pode ser uma burocracia, nos últimos episódios todos, como o primeiro, a rejeição por toda a parte da sociedade, aquele primeiro que bota o avião com todos os seus desafetos em cima do pai e da mãe, mata todo mundo, né? É uma coisa muito interessante. Aquele menor episódio é muito significativo. Depois o Bombita, que pela burocracia, pela situação toda, acaba explodindo o próprio sistema, tentando implodir o sistema. Então a história do filme é uma implosão de hipocrisias, né? É isso que tenta passar. Mas também mostra quão perigoso quando nós somos realmente nós, quando o nosso id se mostra, né? De qualquer forma, a história, a última, essa para mim, é uma grande história de amor, né? É um amor que supera, que
que consegue passar por cima dessa exacerbação do íntimo de cada um. Então ele estava ali, tudo que foi feito ali, é mais ou menos assim, olha, vamos fazer tudo de uma vez para não ter que fazer depois. Vamos avacalhar, porque um dia nós vamos nos arrebentar, um dia nós vamos nos matar. Então vamos tentar nos matar agora já, se nós vencermos isso, se nós superarmos isso, a nossa relação é viável. Perfeito? Por isso que eu digo, talvez todos nós devêssemos casar desse jeito. Seria um teste perfeito. Falou uma coisa que eu achei importante, porque a gente chama assim inteligência emocional, né? Quando eu consigo, vamos dizer assim, me ligar, porque é muito comum a gente ter, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Porque na realidade o comando é por um núcleo emocional arcaico, ativado e geralmente meio infantil. Então, ele está sempre gerando conduta. Então, é um paradoxo. Eu penso de um jeito e a minha conduta diz outra coisa. Quando eu consigo chegar nesse ponto aí, que os dois chegaram, a racionalidade se aproxima da inteligência emocional, porque os dois se acoplam. O que eu sinto e o que eu penso. E aí gera uma conduta muito positiva, amorosa. Só que isso é uma dificuldade muito grande, é o que a gente pretende numa psicoterapia, que eu junte os dois e ganhe inteligência emocional, através de uma racionalização onde o afeto agora é comandado pela inteligência. Então a minha conduta é coerente. Ali é coerência total. Me amo, tu me ama, e nós dois vamos viver muito bem. Vamos passar por cima dessa merda toda, mais ou menos assim, né? Bom, eu vou pedir, então, agora, eu vou abrir os comentários. Eu gostaria que, como temos um grupo de algumas pessoas que nunca participaram desse encontro, que as pessoas identificassem rapidamente: sou fulano de tal lugar, faço tal coisa, só para a gente poder ter uma visão melhor do que está acontecendo. A doutora tinha solicitado primeiro, depois o doutor Paulo. Bom, então eu sou a doutora Graziela, eu faço parte da diretoria do CECIM, também dou aulas, enfim, aqui no grupo. Sou psiquiatra, psicoterapeuta. E esse filme tem várias coisas para serem faladas, assim, de modo geral, assim, que me chama muita atenção. É a marca da histeria muito forte. Então eles começaram dando um show no casamento, entraram literalmente com show, com DJ, fizeram uma entrada com o Paulo e fizeram várias cenas de show. E eles encerraram também o casamento numa grande cena de show, né? Uma marca muito forte da histeria, assim, com aquela plateia toda, eles tinham todo a família, os amigos, e ao mesmo tempo a necessidade de quebrar com aquela plateia para viver a realidade. Né? E eles viveram a realidade, quebraram, deram seu show, quebraram tudo. Em alguns momentos também me chama a atenção, por exemplo, quando ela sobe, que ela tem um impulso suicida, enfim, tem uma dor muito forte, o cozinheiro serve um pouco como um terapeuta. Sim, ele é o terapeuta. Exato, então chama a atenção naquele momento que ela faz um pequeno processamento da sua dor e que ela escolhe a pulsão de vida, né? Com a pulsão de vida também vem a pulsão sexual. Sim. E aí ela projeta aquele terapeuta, digamos. Transferência, né? A transferência, exatamente. Com isso tem um envolvimento. Muito bom. Né? E também ela começa a utilizar essa raiva que ela tem para a sobrevivência. Não é só para a vingança, mas para a sobrevivência da dor. E ela literalmente dá na mesma moeda do que ela recebeu. Um pouquinho mais. Mas, na verdade, ela também estava se sentindo traída naquele momento. Por mais que isso tivesse acontecido antes, para ela estava sendo traída naquele momento. É interessante o que fala o doutor Maia, mas só quero, antes que eu termine, assim, como é interessante essa coisa quando a pessoa sofre um abalo, porque aí eu pego um pouco do gancho. Ela estava com raiva pelo que ele fez com ela, não só no sentido de tê-la traído, mas dele tê-la feito aquilo. Porque ela também ela teve uma relação sexual que ela jamais teria, que ela não tinha vontade de ter, mas então ela mudou a sua própria personalidade, a sua própria ética, né? E acabou transando com um cara que ela nunca tinha visto, porque o cara foi culpado por isso. Olha bem, seu desgraçado, o que tu fizesse eu fazer isso, inclusive, me submeter a essa situação. Né? É uma das coisas que na terapia a gente sempre prima, né?
Tu não vai fazer, porque o que mais acontece é que da puta me trair. Eu vou dar para o primeiro que aparecer. É isso que acontece. E o cara também. Pô, vem cá, por causa de uma coisa que ela fez ou ele fez errada, tu também vai fazer errado. Né? E não é da tua natureza, talvez tu nem saiba fazer isso. Não vai saber fazer, então não vai ficar bem. Eu achei muito legal essa emoção. A questão também dela, da transformação dela, porque no início ela começa como uma princesa do baile, né? Literalmente é um conto de fadas, não é real, né? E depois ela se transforma na bruxa, literalmente, do espelho, né? Até aquela cena, ela ameaçando que ele ia viver o inferno, que ela nunca mais ia se separar, ia tirar tudo dele, o dia que ele tentasse. Até a cena, assim, ela mostra os cabelos, assim, esvoaçantes e, enfim, muito bem dirigido o filme. E ela... Isso que tu disse me lembrou uma coisa que normalmente a fada, né, é linda, maravilhosa, tem asas bonitas, né? E aí quebram as asas dela. Então a frase continua assim: se tu quebra as tuas asas e não pode mais voar, aprende a voar com a vassoura. E ela virou uma bruxa. Ela desce pelada, ela desce exato. E ao mesmo tempo ela se vinga também da moça em questão, que estava ali também de plateia, porque ele também queria se exibir, um traço estético muito forte dele também. E narcisista. Exato, e narcisista. Ele queria se exibir também para amante, porque ele podia não ter convidado, tá? Ele também quis se exibir. Então, ele faz todo esse teatro, né? Onipotente, né? Exato. Eu posso tudo. Como eu sou gostoso, né? Eu posso primeiro e ainda te convidar no casamento com a outra. Quer dizer, pô, dinheiro e onipotência. Exato. E no final se subentende que ele também termina, digamos, tendo relação com a esposa dele, né? Então, assim, ele precisava mostrar o quanto ele também era viril, né? Aquele momento que ele pega a faca, aquilo ali é um simbolismo, né? O ato fálico, né? Ele também queria mostrar que ele, virou apesar macho. de tudo, virou macho, que ele, né, levantou, reagiu, né? Saiu da posição fetal que ele estava ali com a mãe dele, né? E reagiu, virou homem, cresceu, enfim, tomou conta de novo da situação. Ali na faca tu tem razão, né? Poderia ser uma tragédia, mas aí eu falo, porque eu passo a usar o sexo para mostrar o meu poder. Claro. É melhor transformar a faca em falo do que a faca é derrota, né? O Pino chamou, na verdade, olha aqui, eu posso, né? Muito obrigado, excelente. Doutor Cláudio. Obrigado. Sou Cláudio Martins, para os convidados aí que não me conhecem, sou o presidente do Centro de Estudos Ciro Martins e médico psiquiatra. Vou comentar também pela escolha da história, né, que é muito emblemática, e a repetição de histórias que a gente ouve no consultório, com semblantes diferentes, com desfechos talvez não tão bem sucedidos, mas esse de elaboração sucedido no sentido que houve uma implementação. Né? E a questão básica, eu quero pegar dois números aí. Tá? Uma questão dinâmica, foi o Michael muito feliz na evolução, a Graziella também, quer dizer, tem vários enfoques que a gente pode tirar, mas no aspecto básico, nós especializamos essa questão de alteração comportamental, de conduto básico da traição, é a ferida narcisística, né? Ou seja, a intolerância de dizer, eu não sou o cara, ela não é a mulher, quer dizer, pode alguém ocupar meu espaço, né? Alguém ocupou o espaço dela ou dele, e aquilo eu fico intolerável. A resposta disso são as mais variadas, dependendo do perfil da personalidade da pessoa, ou mesmo como é que é aquele fator estressor que combate surge. E aí nós vamos trazer para toda o transtorno psiquiátrico. A gente não dá a gente não dá diagnóstico em ficção, né? Porque a gente não tem história, e nem se faz diagnóstico psiquiátrico transversal. Isso eu estou já chamando a atenção do nosso especializando. Então, o diagnóstico psiquiátrico, de uma forma geral, ele é longitudinal, né? Processo transversal, a gente pode pegar uma síndrome, uma evolução, e se pensa aí num quadro borderline, né? De descontrole de impulsos, enfim. E aí eu penso assim, como eles vão trabalhar na emergência, como é importante se poder observar, porque se tu recebe só essa história clínica de descontrole de impulso, tudo aquilo, tu já vai colocar, pô, esse paciente borderline, né? Em termos de clínica psiquiátrica e sintomas, né?
e provavelmente teria uma indicação de internação, né? Num momento X daquele ali. Mas aí é importante a gente ter todo esse fator de entendimento e não ficar especificamente na clínica de sintomas. Então, processo evolutivo, teria que fazer com a família, ver o que todo esse processo de só para poder trazer. Tem razão, né? É bom dar internações por estados limites que, se fosse bem acompanhado, poderia abrir um campo novo, né? Exatamente. Quer dizer, você fica focado no sintoma de outro momento. O próprio filme mostra isso em vários momentos, que poderia ser um outro desfecho. O tempo todo tem um outro desfecho, ela poderia ter se atirado no prédio. Realmente a questão do suicídio. Poderia ter matado a menina quando jogou no espelho, poderia ter agido uma hemorragia fatal, né? Ele poderia realmente ter agredido com a faca. Sempre tem muito bem dirigido, muito bem produzido. E tem um viés que é das respostas humanas variáveis, por isso que a gente estava comentando, mais ainda no funcionamento forte, e quando numa dessas situações acontece a tragédia, vai parar lá no pronto-socorro, na clínica psiquiátrica, assim por dentro. Muito bem focado no trabalho. Gostaria que tivesse mais comentário, não fossem críticas. Por favor. Bom, meu nome é Glaucia, eu sou psicanalista, sou psicóloga, psicanalista e atendo casais, inclusive. O que me chamou a atenção, assim, que não foi falado ainda, foi o casamento, no início do filme. Eu não vi esse filme, mas assim, a parte maníaca desse casamento, né? Muita mania. E eu me pergunto, que eles não eram tão jovens, né, para casar. Eu acho que é um casamento à moda antiga, porque eu tenho a impressão que os jovens hoje não fariam isso, separariam antes, né, de chegarem ao casamento. Mas por que ela deixou, né, para tratar isso no dia do casamento? Claro que, como a doutora falou, eu percebo muito a histeria também, mas por que ela deixou, se ela via que o telefone que ele atendia e dizia que era do professor de violão? Isso me questiona. Quer dizer, parece que ali havia um prazer ou uma necessidade realmente de chegar ao ponto que eles chegaram para poder viverem felizes para sempre. É o que faltava. Exatamente. Eu mais ou menos eu fiz tocar nisso, dizendo assim, que o preço de eu realmente conhecer o outro é muito alto. Eu não tenho condições de relacionamento, porque naquela fantasia básica eu quero repetir o grande amor que eu tive, que é o modelo, com alguém. Sim. Agora, conhecer esse alguém para que eu possa fazer o que tu perguntou antes, eu teria que ter um site completo do que iria acontecer. Sim. Então, é só nos estados limites, quando isso se estira ao máximo. Sim. É quase como o Winnicott diz, quando abre um campo de estiramento entre um paradoxo que ele criou, como que eles estão vivendo juntos e vai acontecer isso. Zona de paradoxo, mas não aparente ainda. Quando eles se separam na crise, aí se cria uma zona intermediária que a própria crise daria condições de formação de estruturas transicionais novas, onde eu posso gerar criatividade. Nesse caso, que é o sexto, a criatividade é eu poder voltar a encontrar a mim mesmo e o amor que eu não tinha ou perdi. Então, eu não tenho, a maioria de nós não tem condições, a não ser em estados limites, ou em situações de traição, crise, e que é aí que os casamentos estão, né? Sim. Hoje em dia a gente sabe que nos Estados Unidos tem 6 milhões, em Nova York, no mínimo, morando sozinhos, e aqui em São Paulo mais ou menos isso também. Por quê? Porque ninguém mais admite sacrifícios, né? Eu não vou viver com uma pessoa para entrar numa zona de crise, então o que eu busco? O prazer final, aquele que eu tenho prazer só. Sim. Mas eu morando lá e morando aqui, eu não estou contigo o tempo todo na zona destrutiva. Então, é impossível eu chegar a essa conclusão. Sem terapia, eu não teria nunca. Com terapia, talvez. Sim. Mas aí a pessoa tem que estar muito preparada para chegar nesse ponto que tu falou, pelo menos a minha ideia. Glaucia, né?
interessante o teu relato como terapeuta de casal. Isso deve acontecer com muita frequência, esse tipo de situação. Só queria assim, trazer o que o teu Cláudio falou. A gente não diagnostica o filho, né? A gente diagnostica uma situação, a gente faz uma analogia, na verdade, dessa possibilidade. E pensando nessa analogia, nós, quando atendemos casal, o que a gente percebe ao longo do tempo, tanto seja de namoro, de casamento, relações assim, mais amizades coloridas, como se diz, né? É que a cada momento tem uma parcelinha de problemas, um crimezinho que está acontecendo dentro do casal, né? Quer dizer, olha, tu está fazendo isso, tá, vai para o meu banco de dados. Ah, eu sei, aquele telefonema lá, é estranho, mas eu vou deixar aqui guardadinho, até tu me ferrada, eu trago de volta. Quando ferrou? Quando, segundo a minha opinião, no filme, ele teve a incapacidade de perceber que, levando essa mulher para a festa do casamento dele, ele derrubaria ela, porque foi o que aconteceu. Porque se ela não tivesse ido, ela não deixaria de ter essa dúvida, mas jamais teria criado toda essa situação. Então o erro foi o narcisismo dele, né? Eu sou o pinto de ouro, posso levar quem eu quiser, tá entendendo? Foi o que aconteceu, né? Ali quebrou. Então ela não fez antes, respondendo essa pergunta, ela não fez antes porque ele não provocou ela nesse ponto, mas ela já tinha os dados. Isso iria acontecer em outro momento. Por isso que eu digo, é bom que aconteça ali, né? Para provar, para testar se a relação vai adiante, se tem condições de não criar tanto comprometimento no futuro. Eu acho que aconteceu foi que, em determinado momento, entrou um novo personagem que foi a convidada, que obrigou ela a encarar, né, a proximidade do marido com a amante. Então, ali, naquele momento, eu entendo que houve a quebra da negação. Eu acho que o que ele não contou é que no casamento haveria a quebra da negação. Isso poderia acontecer mais adiante, mas não naquele exato momento. Doutora Maria da Graça, por favor. Sim, Maria da Graça Cantarelli, né, agora fazendo parte dessa equipe boa e otimista, trabalhando um monte aí em prol dos alunos e do próprio CECIM, né? Estou também contribuindo na direção de ensino, tentando imitar, seguir os passos do nosso amigo Carlos Barros, né, Patrícia? Está muito bem representado pela sua viúva, a Patrícia, psiquiatra também. Nos dá muita honra com a presença. Eu teria só mais um comentário assim, para fazer, porque acho que tantas coisas para serem faladas, mas todas muito importantes já foram colocadas aqui, mas aquela cena em que ela poderia ter se jogado, né? Poderia ter se suicidado, poderia ter matado alguém, quer dizer, todas as situações elas foram até um determinado limite, né? Mas o que eu ia comentar é o seguinte, na relação sexual que ela teve com o cozinheiro, eu acho que tem que ficar isso para os alunos, né, para os jovens, assim, quantos pacientes utilizam-se do terapeuta para atuação, que o terapeuta tem que estar atento a isso, para poder trabalhar com o paciente, não entrar dentro da neurose ou mesmo da psicose, né? E fazer um trabalho direcionado para tratar o conflito e não atuar o conflito. Eu me lembrei que tu falou disso, sabe que na década de 60, nos Estados Unidos tinha um psiquiatra chamado Rose, ele baixava no hospital como esquizofrênico na sexta-feira e saía na segunda. Ele baixava como esquizofrênico, tudo direitinho, ficava como os psicóticos. Ele achava que quando ele tem uma personalidade especial para fazer isso, né? Passar no São Pedro de sexta a segunda-feira com os loucos, os psicóticos, paranoicos e por aí afora, mortos, e ele então entrava em diálogo como se ele fosse louco, mas dentro da loucura dele ele tentava transar a loucura dele. E tinha um sucesso muito grande como psicótico. Assim como o Bill também tinha muito sucesso como psicótico, porque ele é meio louco, né? Ele entra em zonas assim que a gente fica meio, quando ele fala no O, nas transformações, a gente fica assim meio, parece que vai acontecer uma coisa que eu não sei bem qual é.
Mas enquanto ao evento, nunca dá para a gente entender quando vai acontecer. Mas quando acontece, eu teria que ter essa capacidade de contenção. Isso é que nem fusão a frio, né? O dia que a gente conseguir a fusão a frio, não tem energia cara no mundo. Mas como é que eu controlo uma fusão a frio, que é uma explosão atômica, na realidade? Né? Eu deveria, com a sua personalidade, desenvolver essa capacidade. Estamos falando de transferência erótica, né? Porque às vezes vai sendo envolvido e não vai percebendo. Não vai percebendo a sedução e vai entrando no processo até que atua. A empatia... Ele é tirado da posição dele de terapeuta. A empatia que é a mãe desse processo, né? Porque é impossível o terapeuta não ser empático, até porque se não for empático não é terapeuta, né? Não vai conseguir ajudar. E é possível, sim, é muito possível, no caso da queixa principalmente, né? Porque no filme original, né, ela não diz que o marido é um traidor. Não sei se dela, ele é um puto. E o cozinheiro acha que o cara é homossexual. Ele tem essa impressão. Ele já fica até mais animado, mais interessado. Quer dizer, essa mulher é carente, né? E tanto que acaba depois aceitando a provocação dela, na verdade, a fragilidade dela, e ele, entre aspas, se aproveita. Não sei se ele foi usado ou se ele se aproveita da situação para também poder exercer essa Ela está imbuída da vingança ali, né? Desejo de vingança. Sim, sim. A gente sempre diz que a vingança é uma coisa que tocou meio frio, mas eu acho que o termo básico da vingança é assim: quando tu vai te vingar de alguém, tu abre 2 túmulos, um para ti e outro para vai vingar. Eu só queria corrigir. E outra coisa é que, quando tu disse que tem que ser como uma mãe, o Winnicott dizia: o terapeuta não é como se fosse a mãe, é a mãe e é o pai. Nesse livro da transferência profunda, porque aí tem essa compreensão. Só queria corrigir, quando eu falei da Patrícia representando o Dr. Barros, a doutora Astreia também representa o Dr. Barros, a filha do Dr. Barros. Obrigado. É a filha, não é? A filha. A querida filha. Só para complementar, para não deixar passar aqui, acho que a mulher da Graça e a Graziela são dois aspectos, né? Ela está dizendo que, em determinado momento, ali o cozinheiro ficou com um perfil terapêutico, ali, teve empatia, mas depois não se deu como um terapeuta. E aí ele atuou na conduta, e eu acho que a Maria da Graça salientou muito bem isso, né? Que muitas situações aí, depois situações transferenciais, contra-transferenciais, né, que ocorrem em todas as relações humanas, porque a gente sempre tem que pensar que só que no setting terapêutico, ela tem que ter seus limites bem claros. Né? Então, uma das questões básicas é ter, tanto contra-transferencialmente, o terapeuta, o médico, ter a percepção de quando ele está sendo envolvido, isso não impede que a pessoa sinta desejo. Né? Quantas supervisões já deu, mas não, pode sentir desejo uma relação humana, o Maia colocou muito bem. Agora tu vai ter que trabalhar, por isso que é muito importante o terapeuta, o médico, enfim, eu sempre digo que todos os médicos trabalham, façam o seu tratamento pessoal, porque aí vai conseguir identificar o que são coisas pessoais do que aquilo que é adicionado pelo paciente. Naquele caso, evidente, o cozinheiro não é terapeuta, ele avalia o acaso, ele era um homem com desejos, com impulsos, vontades que fazem parte do ser humano. E ela estava frustrada ali, buscou uma atuação clássica, né, de revanche emocional, e através do que ela julgava que seria o máximo da vingança. Talvez o suicídio pudesse ser, nesse caso, o suicídio seria o máximo da vingança, deixar o outro culpado, né, que é o básico, né, dos grandes casos de, por exemplo, tu vai te fuder, vai ter que carregar pela vida a minha morte. Né? Mas ela, em vez de deixar de se fuder, ela foi fuder. E também, literalmente, ela foi preencher o espaço vazio, né? Que seria o pênis do
cozinheiro, ia preencher aquele espaço que o marido já não ia mais preencher, segundo a concepção dela. E ela não poderia ficar sem esse espaço preenchido. Né? Claro, isso é meio escatológico, mas tudo bem. Fazer um comentário não médico, eu não sou médica, sou convidada, mas não tenho formação médica, mas eu adoro o filme, sou cinéfila. Eu gostei da trilha desse filme, que começa... eu sou Rosane Bonner, eu sou engenheira química, 25 anos agora, sou bacharel em Direito, 15 anos, sou auditora fiscal do trabalho, que eu trabalho. E sou cinéfila e convidada aqui, então agradeço o convite sempre, agradeço mesmo. Este filme é maravilhoso, eu já vi a terceira vez que eu estou assistindo, né, vim no cinema, assisti aos anos no cinema, mas o que eu acho marcante dessa história é que, assim, pelo lado do direito é sempre os casamentos lindos que descambam em divórcios primorosos, né, e a briga do patrimônio, já que a lei não autoriza comer o fígado do consórcio, então tem que ir para o patrimônio, que é o divórcio e a honra. Então as pessoas acusam de tudo, vão para frente do juiz e dizem que a pessoa não funcionava, porque ele falhou no ato sexual, porque ele me deixou na mão, porque eu não sei o que e eu quero patrimônio. Sempre são as discussões, um mote. O casamento que começou lindo, custou 150 mil reais, 200 mil reais, aquela cerimônia maravilhosa, custa um apartamento, descamba num divórcio, que depois os advogados vão morrer de rico, como alguns médicos vão morrer de rico, em alguns casos meio assim, limites. Mas a música desse filme eu achei muito bem colocada, porque começa com Titânio, aquela, eu sou o Titânio, aquele gritando na dança dele. Eu sou forte, eu sou metal, assim, mais duro, eu sou a coisa que ninguém destrói, eu sou invencível, eu sou indestrutível. E os noivos ali, o mundo inteiro está aos seus pés. Só que quando tem essa traição, que ela é colocada assim, mesmo que tivesse escamateada, ela é colocada assim, a luz, não tem mais como negar, ela está com o celular na mão, ela toca o aparelho, a outra pessoa atende, ela olha o olho no olho, não tem mais o que dizer, não tem mais o que ela fazer de conta, isso não existe. E aí naquele momento começa aquela catarse que vai, e eu acho que o sexo nessa maneira que é equivocada lá com o rapaz, esse cozinheiro, ou que seja, o atendente que está lá em cima fumando, aquele sexo faz ela parar de pensar que ela estava lá, eu quero morrer, naquele momento, e ele tentando dizer alguma coisa de autoajuda, não te mata, nananá, e aquilo ali interrompe alguma coisa na linha de raciocínio, na falta de raciocínio dela, e aí ela vai para o racional, ela liga o botão racional, não, ela tira a autopiedade, a autocomiseração, eu sou uma desgraçada, eu sou uma vítima, não, eu vou pegar o teu patrimônio, eu vou ter traído, tu não vais poder fazer nada a respeito, eu vou pegar o patrimônio do teu pai, da tua mãe, e aí é isso que a mãe, coitadinha, depois diz, não, ela está querendo te ameaçar, ela está querendo tirar o nosso patrimônio. Porque ela não está pensando na honra da moça, ela não está pensando na traição que o filho cometeu na moça, ela não está nem com solidariedade, porque é uma mulher como ela, e que foi traída, ela abstrai tudo, não, meu filho querido, estão querendo mexer na honra do meu filho querido e no patrimônio do meu filho querido, agora não pode. Então o certo e o errado nesse filme, como na vida real, eles são muito flexibilizados. Então, o que é o certo, o que é o errado? O certo é meu filho querido, não pode ser ameaçado por uma maluca que está ali dizendo que vai tirar meu patrimônio e vai colocar o nome dele na lama. Mas o nome dela? E o patrimônio dela? É aquele gasto que ela fez. E a gente às vezes vê, é curioso, que a gente vê até nos amigos da gente, vocês vão ver mais da informação médica. A gente vai para um casamento, a gente vê um amigo arrumando um casamento, organizando uma cerimônia, que hoje em dia tem cerimonialista, tem fogos de artifício, tem escola de samba, já fui a casamento com escola de samba no final com bateria, tem a noiva com um vestido que custa 70 mil reais, que tem que fazer com 8 meses de antecedência, e ai que o tamanho dela não fique de uma forma, ao longo daqueles 8 meses, que o vestido estica, encolhe, estica. São coisas estressantes, é um evento, não é um casamento, não é uma celebração de amor, é um evento para o povo. E quando a gente vai vendo que a coisa vai se construindo, só que é curioso, porque quando a gente se coloca, assim, tira um pouco, assim, coloca um passo para trás na relação de amizade, a gente está vendo que aquilo já está se desconstruindo, que na verdade aquela relação já está se desconstruindo. E quando a gente chega na cerimônia, a gente começa a pensar, não é por maldade, é uma observação crítica, nossa, será que esse casamento vai chegar a durar 1 ano? Será que ele vai durar 8 meses? Será que ele vai... E muitas vezes não é uma maldade, não é a bruxa amarga dando uma praga, mas a gente vê que aquilo que a gente estava assistindo, o casamento é uma crônica de uma morte anunciada, que não se separou pela morte, mas se separou por um divórcio bem litigioso, porque justamente onde é que se mede o patrimônio e a honra. Infelizmente, dói mais do que a vida das pessoas. Você está falando o tempo todo de paradoxos. Isso. Então, representa
com paradoxos que vão acontecendo o tempo todo. Ou eles são positivos para abrir Sim. esses espaços, ou então mortais. Sim. Eu me lembrei de um rapaz que ia casar, meu paciente, 28 anos, e a mulher foi fazer uma viagem solteira e voltou apaixonada pelo guia. Aí ele chegou para mim e disse assim, ó, Maia, eu já morri, meu corpo não sabe. Eu tenho 28 anos, tu estava apaixonado por essa mulher, mas agora para outra? Não adianta. Essa é a mulher da minha vida, não adianta. 8 meses depois me aparece um timoma, que é um câncer terrível, um timo, que é a morte embrionária, que mata ele em 6 meses. Quer dizer, tem amores que, quando não são mortais por tragédia, podem ser mortais por doença até física, na linha psicossomática. Mas todos são paradoxos. Então, tu estava trazendo o tempo todo, é só isso. Isso não vai parar nunca. Começa com Titânio e termina indo para a Lua. Mas é uma coisa assim, no meio daquilo tudo vem a tempestade. E a tempestade está lá de fora, a própria tempestade, assim, os raios, os relâmpagos, no momento da fúria. Que ela vira bruxa, como se falaram. É muito bem construído. Eu diria assim que, de alguma forma, esse lado obsessivo nosso se manifesta em busca sempre da perfeição. Assim, acho que todos os comentários são muito interessantes, né? E a tua colocação assim, sobre a festa, a grande festa do casamento. Mas me parece que fica simbolizado quando cai o casalzinho de noivo, né? O bonequinho no chão. Né? E não quebra. Não quebra. Simbólico. Exatamente. Mas vai para a realidade, né? Vai para a realidade. Como é que a vida é? A vida é constantemente assim, as pessoas acertando, errando, tentando acertar de novo, tentando reconstruir. Né? Acho que isso aí é uma coisa importante assim, que a gente tem que trazer assim, para a terapia, que é toda pessoa que busca uma terapia, ela quer se reconstruir. E reconstruir o mundo à sua volta, que ela mesma está ou destruindo, ou não enxergando. Interessante tu trazer a questão da imagem. Os mais conservadores poderiam dizer assim que os bonequinhos do casamento simbolizam a relação como ela é, como tem que ser realmente do ponto de vista social. Ela é eterna, casou para sempre, né? Até mesmo o cunho religioso poderia ser anexado. E o bolo, que é o prazer, bom, esse tem alternativas, tu pode comer de pedaço, pode comer com a mão, quer dizer, que viria a ser o sexo, de certa forma. O bolo do casamento é o sexo. O prazer do casamento é o sexo, né? Interessante, uma analogia que os conservadores gostariam de ouvir. Falou na regressão total, ele foi para a fase oral. Sim. Encheu o vazio com a comida. E logo depois a sexual. Né? Temos um tempinho ainda para mais comentários. Os nossos especializados também, né? Porque a atividade Eu estou aguardando. Senão não tem que fazer o senhor Amalda tinha que nominar, né? Quem se atreve. Você sabe, é verdade. Participar. A presença já é a nota, tá? Não tem problema, não precisa ser não ou tão ou menos brilhante, porque todos os comentários são brilhantes. Isso é importante. Isso é tipo discussão de caso clínico, tem vários vieses, né? Não tem não tem resposta absoluta e nós podemos passar o resto do dia aqui usando vários É levantar alguma coisa. É interminável, né? Se nós quisermos, vamos ficar até amanhã, mas eu acho que temos um horário. Então, Em seguida, eu vou ter que pedir para aquilo que você vê, mas ainda tem um pouco de tempo. Eu queria colocar uma questão. Não, é só dessa última agora que eu lembrei que o Freud, quando começou a estrutura da psicanálise, ele levantou a libido, né, como duas pulsões iniciais, a pulsão de vida, que na época não era pulsão, era de autoconservação, que é a boca, né, a pulsão qual é o protótipo da pulsão de autoconservação? A fome. Sem comida eu não mantenho, quer dizer, então eu preciso comer para manter. E a segunda, a libido sexual, né? Depois, como ele começou a ver, acho que foi a Primeira Guerra Mundial e toda aquela problemática da Primeira Guerra, ele viu que há uma linha, vamos dizer, extremamente destrutiva, como a gente vê
E a maioria dos psicanalistas não ficou com pulsão de morte somática, mas ligada à agressividade. Tem um núcleo agressivo que é, de certa forma, uma defesa, mas é uma coisa muito poderosa, agressiva, no sentido de, se eu não me agrido a mim, como esse rapaz que teve um câncer, eu tenho que agredir alguém, eu tenho que jogar para fora. Então ele fundiu todas as pulsões que seriam libido, fome e todas as pulsões de vida numa só, que é o Eros. E levantou aquela hipótese da pulsão de morte, que hoje a gente sabe que, na verdade, é a agressão. E eu teria que aprender a lidar com a agressão dentro de mim e fora de mim. Porque na sociedade, até tem um antropólogo famoso que disse que por que a sociedade humana conseguiu crescer tanto no mundo, e agora vai para 7, 8, quase 8 bilhões, porque tem uma capacidade enorme de se juntar e se cuidar junto. Mas quando se estrutura numa cidade, todo mundo fica um contra o outro. Eu concordo contigo, eu sou melhor que tu, eu quero ganhar isso, eu te passo para trás. Numa estrutura, uma estrutura como São Paulo, por exemplo, mas ninguém conhece ninguém, todo mundo meio que é contra, a não ser alguns mais íntimos. Então, a agressividade que era uma coisa que deveria, vamos dizer, explodir, ao mesmo tempo que há uma tragédia, todo mundo ajuda todo mundo. Há uma solidariedade, todo mundo quer ajudar, mas depois que estabilizou, tu é mais inteligente que eu vou te ferrar, eu quero teu dinheiro, eu vou te passar para trás. Então, é uma dialética entre essas duas funções, né? Interna agressão e a de vida, que é a sexualidade, que é a função de vida. Eu quero... Aí, outra coisa, eu me lembro, essa é interessante, o Joel, que é um psicanalista, ele foi na faculdade para falar sobre a cura da homossexualidade. Saiu no jornal. Ele saiu curado? Saiu no jornal. Bom, aí no ambiente lá da faculdade estava um grupo grande, maior que esse aqui. E quem é que estava lá? O presidente da Sociedade Gay de Porto Alegre e a presidente da Sociedade Lésbica de Porto Alegre, com os seus amigos. Aí o Joel começa a falar que curou 3 ou 4 gays. Olha, o troço ficou do jeito. Eu tive que interferir, aí eu levantei uma hipótese assim, olha aqui, ó, a pulsão de vida, eu falei isso lá para ver se amenizar, a pulsão de vida só tem um interesse na espécie. Se a espécie progride, no sentido de procriar, vale a pena. Aí eu me lembrei, eu tive uma paciente que teve 6 filhos, e em 2 ela disse que tinha teve orgasmo. Não nascer a criança no parto normal, orgasmo. Aí eu digo, mas, e ela ficou grávida 6 vezes por isso. Aí eu digo, essa estava ligada na pulsão. Mas de vida. foi só no parto que ela tinha orgasmo? 2 partos orgasmo. Nunca tinha visto falar Ela disso. tinha orgasmo fora do Também. Mas Você imaginou? Aí eu disse, bom, lembrei também disso. Aí eu disse assim, olha aqui, se a pulsão de vida só tem interesse no indivíduo, que ela vive na espécie, é na procriação. Aí eu me dei conta que se uma pessoa tem uma ligação básica com a pulsão de vida, provavelmente ela terá uma euforia, assim, que eu diria maníaca, né? Que essa mulher deve ter tido. E aí eu digo, a pulsão de vida não está interessada se tu é viado, se tu não é, se tu é homossexual, se tu é isso. Ela está interessada na procriação. Se ela não está interessada, vocês não querem procriar ou coisa parecida, não tem problema nenhum. E não tem cura. Porque eles queriam dar no psicanalista. Mas como é que tu levanta a hipótese de curar um homossexual? O Joel ficou constrangido, né? Claro que não é doença, e também a procriação não tem nada a ver, né, com a sexualidade, que nós entendemos hoje, o mundo conseguiu transformar esse prazer, né, essa necessidade, que seria inicialmente fisiológica, exclusivamente para a reprodução, um ganho secundário, digamos assim, né, quase como uma zona de recompensa, que era no início era uma área de recompensa. Tu vai fazer sexo para tu teres filhos, né? Agora, tu não vai fazer sexo com uma pessoa que vai ter que conviver contigo para tu fazer isso. Não, então eu vou te dar uma coisa, vou te dar prazer, aí vai fazer. Né? Então garantiu a sobrevivência da espécie, por isso. Mas nós passamos disso há muito tempo, né? Eu acho que nós já estamos bem um pouquinho além. Então a questão de
maternidade, de procriação, não tem nada a ver mais com a sexualidade, né? Tanto que muitas pessoas que não são homossexuais não querem ter filhos, e não terão, e não vão ter, não tem nenhuma obrigação de ter. Né? Então são fenômenos. Aí vem o cara querer curar uma sexualidade, eu tenho que sair da sala e ir embora quando aparecer isso. Se eu tiver uma palestra dessa, eu vou sair, óbvio. Né? Existem colônias de macacos, não sei se quem gosta de ler um pouco mais assim, sobre antropologia e tal, que tem um comportamento homossexual quando a sociedade atinge um determinado limite. São os bonobos, os macacos anões da África. Eles têm uma capacidade, olha, eles consideram o antropólogo como um avanço para nós, porque as fêmeas é que comandam os bonobos. Quando a agressividade do grupo chega a um X ponto, elas promovem uma suruba geral. Criança com adulto, beijo na boca, transo de frente, sexo oral, entra todo mundo. E aí a agressividade do grupo chega. Exatamente. E quando ocorre esse limite, quando chega esse limite, né, da procriação, os machos começam a manter relação entre si ou com os filhotes. E o contrário também ocorre. Tem espécies de rãs que, quando não tem mais a variação entre macho e fêmea, eles mudam o sexo para poder procriar. Há mutações. Eu acho que nós nos sentimos muito evoluídos, mas talvez eu tenho atenção, pessoal. Agora já estamos caminhando para o final. Tem 2 inscrições, né? A Leonice e a Mônica. Então eu vou querer. Ela já tinha se inscrito primeiro. Leonice, por favor. Leonice, especializando no segundo ano. Primeiro, de que ano é esse filme mesmo? 2014? 2014 ele foi exibido e ele concorreu em 2015 ao Oscar. Tá, então ainda bem que meu esposo não viu, porque senão ia explicar, eu não teria festa, né, na época, porque é muito gasto de dinheiro. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, o que mais me impactou foi a proximidade dos personagens com a gente mesmo. São situações que qualquer um de nós podia estar exposto, né? Eu, quando vi esse filme, eu ia estar pensando assim, poxa, como é que eu teria agido se tivesse acontecido aquilo comigo? Talvez tão jovem quanto ela, que ela está indo ter o que, uns 26 anos? A moça é jovem? Não tem 30 anos, então tão jovem, talvez eu tivesse reagido parecido com ela. Né? Agora, mais adulta, enfim, né? Os anos passaram, talvez eu tivesse esperado a festa acabar e teria dado um esculacho. Mas, enfim, o que esse filme me trouxe muito é que tem uma linha muito tênue, né? Então, como o professor Cláudio diz, a gente não pode se arriscar a dizer que ela tem um quadro estabelecido de transtorno psiquiátrico, porque, na real, qualquer ser humano com múltiplas, digamos assim, situações limite, pode reagir com aquele lado animal seu. Eu não sei se ela é tão doente assim, ou se ela é normal mesmo, a ponto de se permitir ser muito ser humano. Eu acho que é normal. Bem normal. Bem normal. Ela representa uma pessoa normal. Não sei se ela é normal. Ela representa uma pessoa normal. Quando falou isso, tem um teórico, o André Green, que diz que todos nós temos uma loucura privada. Quando ela está contida, eu sou normal. Agora, quando passa o limite, aí ela pode aparecer como Eu gostaria de fazer 2 observações importantes a respeito dessa espécie de macacos. A nossa diferença é apenas de 0,1%. É a espécie mais parecida, assim, em termos de genética. Então, assim, não é muita coisa, né? A gente podia utilizar algumas coisas dele. A outra questão importante é o fator álcool, né? Não foi falado aqui, Sim, eu tinha esperança, né? Que os alunos falassem, né? O fator álcool, então, como... Muito bem lembrado. Se tem alguma coisa patológica, poderia ser o abuso do álcool. Ali o álcool é o famoso solvente do superego, né? Foi. As censuras, ela teria alguma trava para fazer aquilo ali. Aí foi. Aí então, foi. porque ela mostra ela bebendo vários copos antes de tomar a Mônica está inscrita, por favor. Eu ia falar exatamente Já disso. te apresenta. Eu sou Mônica, eu não entendo nada desse segmento da psiquiatria, me trato há muitos anos, mas eu sou publicitária. Né?
Mas assim, eu já tinha assistido esse filme, eu assisti umas 4 vezes, né, os 6 episódios. E em cada vez que eu assisti uma época diferente da minha vida, e aquilo te bate de um jeito, né? E hoje assistindo me bateu uma outra coisa, que é a questão da falta de empatia que eu sinto quando eu assisto aquela cena dele, né, feliz da vida, mostrando o troféu, que é a amante que está na festa, e a falta de sensibilidade com a dor que aquilo podia causar na mulher que ele estava casando. Então, assim, a total falta de empatia que hoje eu acho que a gente vive esse tempo, né? As pessoas não se preocupam com a dor alheia, com a dor que a tua atitude vai causar no outro. Eu quero viver o meu momento, entendeu? E eu vou viver ele daquele jeito, né? E ela, quando mostra a dor dela, né? A forma que ela encontrou para mostrar a dor dela, que normalmente as pessoas também te cobram uma reação. Ou te tiraram um negócio, te fizeram sofrer, tu não vai dar esse troco? Até que ponto a opinião dos outros também não influenciou na atitude dela? Ou, bom, eu preciso ter uma atitude, porque até então só ela sabia da situação. Não, eu vou expor para causar uma dor também, né? Então, assim, isso eu nunca tinha pensado, e hoje vendo me trouxe essa coisa de como realmente as pessoas dão pouca importância para a dor alheia, né? Eu provoco. Bom, se eu provoquei, eu também vou causar. Não importa quantas dores eu vou causar, né? Eu acho que a gente está vivendo muito isso. As pessoas não têm empatia realmente com a dor alheia. Muito obrigado, achei interessante. É isso mesmo, na verdade. A gente muda de opinião à medida que vai ver a arte tem a cultura, né? A literatura, tudo tem esse propósito de fazer essa alteração de percepção ao longo das releituras, na verdade. Antes de encerrarmos, eu quero convocá-los mais uma vez, todos aqui vocês presentes, vocês serão fatores multiplicadores do nosso Cine Psiquiatria em maio, dia 13 de maio, agenda, 13 de maio, sábado antes do Dia das Mães. GNC Moinhos. GNC Moinhos, 10 horas da manhã, tá? Nós vamos fazer o nosso projeto grandioso, que é o Cine Psiquiatria ABP, Cecinha ABP APAU, né? Com a parceria da GNC Cinemas também. Queria agradecer, tu quer falar antes, no final? O Dr. Paulo quer passar, o nosso presidente Ciro Martins, quer passar uma mensagem. Vou passar uma mensagem. Primeiro, como presidente do Centro de Estudos, ficamos muito satisfeitos dessa atividade que o Euclides coordena e tem sido um batalhador contínuo aqui no centro. O Maia tem participado algumas vezes, também agradecemos muito ao centro a presença dele. E eu quero fazer um outro convite, que eu pedi a palavra do Euclides, que nós temos uma outra atividade. Eu também sou diretor secretário da Associação Brasileira de Psiquiatria, e a ABP tem uma atividade aberta também para todos, então eu convido a todos. Todas as segundas-feiras nós temos um programa da TV ABP. Vocês podem entrar pelo site da Associação Brasileira de Psiquiatria ou pelo Facebook da Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? Que é às 9 horas. E nessa segunda-feira nós teremos o Dr. Euclides como um dos convidados. Você tem dois convidados, a doutora Graziela, que está aqui na frente, já participou, outros colegas, o doutor Altair Tavares também da direção, eu já participei outras vezes. E nós temos vários colegas, todas as segundas-feiras, e nessa segunda-feira o tema vai ser sobre interconsultas, né? Interconsulta psiquiátrica. Então, em função disso, aos nossos especializados, essa segunda-feira, excepcionalmente, nós não teremos a nossa atividade de todas as segundas-feiras, que se realiza, né, que seria sobre o caso clínico, orientações sobre a apresentação de caso clínico. O doutor Euclides dará na quinta-feira, isso, sabe? Que a Cláudia vai mandar para vocês, mas já aproveito para fazer. Mas, ao mesmo tempo, estão todos convocados para olharem ao vivo, né? E é interativo, pessoal. Vocês podem fazer pergunta, né? Pelo Facebook ali. E vamos ver se a gente demanda várias perguntas para o doutor. Vamos ver se você respondeu alguma, né? E para quem não é, eu convido para ver. E está lá sempre, tem todos os programas. É só entrar no Facebook da ABP, está todos os programas aí do ano inteiro aí, que essa foi uma iniciativa que não tem
um ano o programa, um ano e um pouquinho, agora não saberia. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Né? Os temas são variados, diversos, com colegas do Brasil inteiro. Né? Ao vivo, quando se vê ao vivo, pode interagir, mandar perguntas, enfim, etc. Tá? Então eu vou deixar o doutor Euclides encerrar agora, oficialmente, a nossa atividade, já que ele é o coordenador dessa atividade aqui. Muito obrigado. Eu tenho a dizer, primeiro, uma profunda gratidão a quem frequentou, quem está aqui, né, que deixou de estar com a sua família no sábado de manhã, em outros programas, para prestigiar esse evento. Né? Ficamos muito agradecidos por esse comparecimento e eu não tenho palavras, né, para agradecer o Maia, que sempre solícito, sempre que nós precisamos de algum tipo de apoio está presente. Né? O Maia não apenas comenta, o Maia dá uma aula, né? Ele ensina. Isso é uma coisa interessante pela experiência que ele tem. E teremos muitos outros. Né? No próprio dia 13, ele já é um convidado de honra para fazer os comentários. Virá o doutor Antônio Geraldo, que é o atual presidente da Associação de Psiquiatria da América Latina, eleito. Né? Não é atual, ele é o presidente eleito que assume em 2020. Presidente eleito, ele é vice-presidente, sempre vice-presidente. Tá. Ele foi presidente por 2 mandatos seguidos da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu acho que é uma figura bastante conhecida. Né? É nosso sócio honorário. Isso é importante. É importantíssimo, né? Ele se associou. Né? Então, e o doutor Maia estará junto lá. O doutor Cláudio vai também fazer os comentários. Eu terei 3 convidados, vai ser um pouco maior o staff, né? O doutor Cláudio, o doutor Maia e o doutor Antônio Geraldo. Né? Eu vou coordenar a atividade. Espero todos vocês lá. Convidem quanto mais gente, não precisa ser da área de saúde mental, pode ser de qualquer área, gente que gosta de cinema, que gosta de filmes e que gosta de ver os filmes debatidos por especialistas, na verdade. Muito obrigado a todos e até a próxima, dia 13 de maio. Ok?